Vamos em frente aí nos desdobramentos desse assunto. Em nota à imprensa, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, informou que acompanhou a audiência de Gleisi Hoffmann a pedido de Carmen Lúcia. Diz o texto, aspas, cumpre esclarecer que ao final da sessão plenária do dia 1º de março de 2018, o ministro Ricardo Lewandowski foi convidado pela ministra Carmen Lúcia a despachar assuntos internos do STF no gabinete da presidência. Durante a reunião, a presidente do STF informou ao ministro Lewandowski que parlamentares do Partido dos Trabalhadores estariam chegando ao gabinete da presidência sem marcação prévia de audiência, aquela emboscada petista com a Carminha, hein? E solicitou ao ministro que acompanhasse o encontro ao seu lado. Diante do pedido emanado da presidente do STF, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou na condição de ouvinte a audiência entre as parlamentares e a ministra Carmen Lúcia. Fecho aspas aí para a nota oficial à imprensa do ministro Ricardo Lewandowski. Zé Maria Trindade, Lewandowski está tentando se safar de qualquer articulação conjunta com os parlamentares petistas para pressionar a Carmen Lúcia a votar as ações de interesse do Lula. Não pegou bem, ele estava sendo cobrado e essa nota mostra claramente que alguns têm acesso aos ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive a presidente do Supremo, né, e sem marcar nenhuma audiência. E a praxe do Supremo é de que nessas condições o presidente ou o ministro, que seja o relator de qualquer processo, ele chame a outra parte. Em vez de chamar o ministro Ricardo Lewandowski, a presidente teria que chamar então o integrante do Ministério Público Federal, um dos procuradores, para ouvir a conversa com o que seria a defesa do ex-presidente Lula ou das causas do PT. Ricardo Lewandowski é tido no Supremo Tribunal Federal como um dos aliados do ex-presidente Lula e do PT. Até assustou a decisão dele última com dois habeas corpus parecidos com o do ex-presidente Lula, né? Ele mandar o assunto ao plenário sem decidir e isso indicou que ele não está bem do lado do Lula como se pensava. Agora, esta reunião pegou mal e é um momento diferente em que as autoridades têm que pensar duas vezes antes de fazer esse tipo de agenda. Uma reunião que pega mal, tem várias outras que a gente ainda vai comentar nesse programa, provavelmente, que também pegaram mal. Agora, Augusto, o Lewandowski acompanhou na condição de ouvinte a audiência. Por que ele não conta pra gente, então, o que ele ouviu? Parlamentares petistas pedirem a Carmen Lúcia? Exatamente, eu acho que deve ter sido alguma coisa feia. E se foi alguma coisa obscena, como eles costumam pedir, a Carmen Lúcia também não deveria ter ouvido. Eu acho que sobretudo a presidente do Supremo, todos os ministros têm de adotar tais cautelas. Mas, sobretudo, a presidente do Supremo não pode receber essa gente agora. Ela fez muito bem outro dia que ela escapou da armadilha. Não precisa ouvir o que eles querem. Falem em público. Se eles querem, eles vivem falando em público tudo. Se eles querem mandar um recado, falar alguma coisa para Carmen Lúcia, falem publicamente. Não escondam nada. Por que eles não fazem isso? Porque eles estão lá para pressionar. Eles gostam de falar em voz baixa, né? Porque tudo que eles falam é uma coisa ruim de se ouvir, né? Pelo menos para a audição dos homens de bem. Os ministros não têm que conversar com o réu, nenhum réu, e os réus, que no Brasil, como eles continuam falando, que falem em público e não em reunião semiclandestina. A gente já vai falar mais sobre reuniões semiclandestinas, mas para esgotar essa pauta aqui de Lula no STF, o site Jurídico J ouviu ex-presidentes do Supremo sobre a possibilidade de levar o pedido de habeas corpus preventivo de Lula em mesa, como se diz, para julgamento, ou seja, sem ele estar pautado. Carmen Lúcia não incluiu na pauta do Supremo em abril nem o julgamento do HC de Lula, nem a análise das ações declaratórias de constitucionalidade sobre prisão após condenação em segunda instância. Quer dizer, está fora da pauta de abril, a gente está em março e nem em abril está pautado nada que possa ali favorecer o Lula. Para Carlos Veloso, ex-presidente do STF, o caso do petista não preenche os requisitos necessários para ser julgado sem estar pautado. Ele lembra que o entendimento firmado pelo STF é no sentido da execução antecipada de pena e não vê motivo para mudar esse precedente. Aires Brito, também ex-presidente do Supremo, evitou comentar na matéria a situação do HC de Lula, mas disse que é muito raro haver julgamento em mesa no Supremo. Zé Maria, diga, Augusto Nunes. Dito isso, falta mais alguma prova de que tudo que estão fazendo, todas essas manobras, tem como objetivo livrar o Lula da cadeia?
É preciso mais o quê? Quer dizer, se os caras estão aí, os ex-presidentes do Supremo, dizendo que não faz sentido. Se não está em pauta, não faz sentido julgar esse negócio do Lula. E eles continuam tentando. Os próprios ministros do Supremo, os ministros da libertação de culpados, da defesa de culpados, eles estão tentando. Então, é pelo Lula, sim. E isso é um casuísmo detestável. Não pode continuar. Zé Maria Trindade, eu sempre brinco que amigo é coisa para se guardar no Supremo, e os governos do PT guardaram 7 lá dos 11 que compõem hoje o Supremo Tribunal Federal. Eles estão tentando de todos os jeitos, mas estão encontrando barreiras. E eu acho até que alguns recuos, como do próprio Lewandowski, em não pautar habeas corpus similares que pudessem favorecer o Lula, vem do medo também de perder, se caso essas ações sejam pautadas. E aí vai ficar para depois que o Lula for preso, eventualmente um pedido de habeas corpus não mais preventivo que possa ser decidido por um ministro, até de modo monocrático, ou por uma turma, ou eventualmente indo ao plenário, mas talvez aí ele tenha mais chances, o que seria um escarcéu em Lula ir preso e depois ser solto como um Nelson Mandela de São Bernardo do Campo. Na verdade é o seguinte, vai ficar muito claro que se houver o julgamento será sobre Lula, porque esse instrumento aí chamado ação declaratória de constitucionalidade, ela tem que ser pautada. E a pauta do Supremo Tribunal Federal não inclui nenhuma medida declaratória de constitucionalidade sobre prisão em segunda instância. Neste momento, os advogados do ex-presidente Lula estão quebrando a cabeça como levar esse assunto para o Supremo Tribunal Federal sem perder de muito, porque vai perder sim. Então, a ideia é apresentar um habeas corpus, mas o ex-presidente Lula já apresentou um habeas corpus e o ministro Edson Fachin negou o habeas corpus preventivo e mandou o assunto para ser julgado no plenário junto exatamente com esta ação declaratória de constitucionalidade. Esta saída pela tangente, que a gente já até falou sobre ela aqui no programa, né, de que qualquer ministro, chama julgamento de mesa, pode chamar essa decisão, mas aí não será uma ação declaratória de constitucionalidade, e sim será o caso do Lula, e aí ficará muito diretamente definido que se julgava o Lula e não uma ação declaratória para todos, enfim, ficaria carimbado. Então, assim, apesar dele ter essas indicações no plenário do Supremo, ele não tem a fidelidade de todos. A gente sabe que ele indicou o Fux não segue a cartilha do PT nem do Lula. Joaquim Barbosa foi indicação do ex-presidente Lula. Então, fica meio complicado. Está complicado para o ex-presidente, eles sabem disso. Quando parte para a panfletaria, é porque tudo está perdido, né? E o Celso de Mello, que não foi indicado pelo PT, é um dos que estão pressionando a Carmen Lúcia a pautar a ação sobre prisão após condenação em segunda instância, assim como Ricardo Lewandowski, que esse é realmente da ala lulista do Supremo. Agora... Celso de Mello com aquela conversa de decano, não sei o quê, ele está sempre atrasando julgamento importante. Fez isso com o Mensalão, porque ele que decidiu em favor daqueles embargos, infringir aquelas bobagens todas que acabaram criando a quadrilha sem chefe. Existia uma quadrilha, mas não tem chefe. Que foi a quadrilha do Mensalão. Agora está atrasando outra vez, a troco de nada. E pregando ações genéricas também para fazer de conta que o casuísmo lulista não é casuísmo. Esse adora ouvir a própria voz também. Aqueles votos intermináveis, tal, o egrégio plenário, excelso. Pois está sendo a versão erudita de Lewandowski. É isso aí. Não dá, hein?